Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sou o pastor Jefferson Debus, pastor da Céu do Redentor de Carazinho, Rio Grande do Sul, e te convido para continuarmos o nosso estudo do terceiro artigo do Credo Apostólico, hoje trabalhando a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Em nosso tempo, muitos podem compreender igreja como, primeiramente, o templo, ou seja, o espaço físico, o lugar onde são realizados os cultos. Ou então podem compreender a igreja como sendo a estrutura eclesiástica. E esta estrutura eclesiástica pode ser vista de duas formas diferentes também. A primeira forma é de vê-la como alguém, como aquela que se preocupa apenas com o dinheiro, com as contribuições, com o dízimo, com as ofertas. E a segunda visão é dela ser aquela que dá o alimento espiritual, aquela que acompanha a pessoa do berço até ao túmulo. É aquela que ajuda a pessoa indicando o caminho a que deve seguir. Poucos compreendem a igreja como uma comunhão de pessoas. É mais facilmente vista como uma sociedade, onde a pessoa não se vê como um membro do corpo de Cristo, mas se vê como um sócio da igreja. Ela não oferta a Deus como agradecimento por tudo aquilo que Deus já lhe deu em sua vida, mas ela paga a igreja para ter o direito de ali então receber o batismo, de ser instruída, ser confirmada, receber a bênção no casamento e também ter um lugar no cemitério. Ideias de igreja onde a pessoa se sente agredida ou consolada. Igreja vem do grego eclesia e significa assembleia chamada ou assembleia reunida. Igreja, na opinião de Lutero, não é um clube de pessoas inocentes, sem pecado, mas sim é um hospital, é um pronto-socorro, que atende pacientes de uma mesma doença, que atinge o mundo inteiro, tal como uma pandemia. E essa doença, em cada pessoa, se mostra de uma forma diferente. Essa doença, esta pandemia, é o pecado. Para Lutero, a igreja, ou a cristandade, que é o termo que ele mais gostava de usar, é a comunhão dos crentes, é a comunhão dos santos, dos que foram salvos por Jesus, em Jesus. A igreja não está presa a uma reunião visível, mas sim na união de corações, na mesma fé. A cristandade não tem um Senhor visível aqui nesta terra, pois o Senhor da igreja, da cristandade, é Jesus Cristo, o ressurreto. É Ele que a dirige. No credo apostólico, a igreja é caracterizada como sendo santa. Isso acontece pois ela é de Deus. Ela não é de homens. Ela é formada por homens. Não é criação de pessoas. Não, a igreja é formada por pessoas, mas é criação de Deus. É Deus que faz ela ser santa, porque Jesus Cristo é o seu cabeça, é o Senhor da igreja. E porque o Espírito Santo é aquele que a cria e a mantém. A Santa Igreja, ela será sempre uma comunhão de pessoas pecadoras que foram reconciliadas com Deus por meio de Cristo Jesus. E por isso que ela é Santa Igreja Cristã. E Deus deu à igreja aqui na terra funções para ela exercer enquanto Jesus não volta. E essas funções nós encontramos no texto de Mateus, capítulo 16, versículos 16 até 19. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João,
Você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. E assim vemos então que a igreja tem como função ir testemunhar Jesus Cristo ao mundo, mostrando que Jesus é o Senhor e Salvador de toda a humanidade. E a igreja também tem o poder de abrir e fechar as portas dos céus às pessoas. E ela faz isso então pela correta distinção de lei e evangelho, mostrando por meio da lei o erro do ser humano, mostrando a nossa real situação perante o nosso próximo e perante Deus, mostrando que nós somos, por nossas próprias ações, por nossa própria natureza, inimigos de Deus e escravos do pecado, e que assim precisamos de um Salvador, de um libertador. E aí vem o Evangelho, que nos mostra que esse Salvador, que esse libertador é Cristo Jesus. E por meio deste Evangelho, nós recebemos os santos sacramentos, que na nossa igreja são apenas 2. Na nossa igreja nós confessamos, cremos, ensinamos que para algo ser sacramento precisa ter 3 coisas. Precisa ser então instituído por Deus, ordenado pelo próprio Deus nas Sagradas Escrituras, estar ligado ao meio externo, ao meio visível, e também conceder perdão dos pecados. E as únicas coisas que então atendem a esses 3 requisitos, segundo as Sagradas Escrituras, são o batismo e a Santa Ceia. Como nós podemos ver nos textos bíblicos de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Podemos dividir a Santa Igreja Cristã em 2, em igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é a totalidade daqueles que professam a fé em Jesus e fazem isto nas congregações, onde os meios da graça são administrados corretamente. Mas, nesta igreja, nós temos o joio em meio ao trigo. Ou seja, nessa igreja visível, temos pessoas que não realmente creem em Deus, que não realmente vivem a sua fé em Deus, que estão na igreja apenas por mera tradição. E é nesta igreja visível que nós temos também a divisão, Nós temos a divisão da igreja por denominações. Como nós podemos ver isso retratado no texto de Mateus, capítulo 13, versículos 24 até 29. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras.
Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. A igreja invisível é a totalidade daqueles que têm a fé verdadeira em Cristo no coração. Nela não há divisão, ela é única. E nela também não temos o joio misturado em meio ao trigo. Nela temos apenas aqueles que realmente creem em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Como nós podemos ver no texto de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, somente Deus sabe quem pertence verdadeiramente à igreja invisível. Somente Ele sabe o que se passa em nossos corações. E esta igreja invisível, ela é indestrutível. Nenhum ser humano, nenhuma força neste mundo poderá destruir a igreja invisível. A igreja invisível, ela está oculta na igreja visível. E assim nós podemos concluir o nosso estudo de hoje, vendo que a Santa Igreja Cristã, ela não possui limites. Ela acontece onde o puro Evangelho é anunciado e os sacramentos são administrados de acordo com este Evangelho, com a boa nova da salvação em Jesus. Oremos ao nosso Pai Celestial. Senhor Jesus Cristo, em Tuas mãos estão todos os cristãos nesta terra, e com o Espírito Santo Tu os guias e diriges e reúnes, mesmo os que estão dispersos. Te pedimos, congrega a Tua Igreja na unidade da fé, para que nela possamos viver obedientes à Tua palavra e assim Te confessar e louvar em todas as situações. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. E é seu prazer